Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao recap de hoje, tá? Dia 21/3. Conversamos aqui sobre mini índice, contexto e movimentação do preço. Ciclos fortes ganham de setups, tá? Essa aqui a gente sempre tenta colocar algum ponto, né, pessoal, de observação do dia. E esse foi um dos pontos, né, que a gente conversou ali logo no começo da manhã, onde a gente começa, né, a analisar as barras, as suas formações, né, alguns detalhes da movimentação do preço. E, claro, né, essas ideias foram partilhadas ali com o pessoal. Outro ponto, né, que a gente partilhou hoje foi a ideia de microcanais. É, a gente vai chegar, né, nesse vídeo, né, na ideia de mentoria de final de semana, tá? Então, atenção a esse ponto, né, porque tem bastante detalhe ali, inclusive, né, sobre as microlinhas de tendência, né, que é um ponto também que a única pessoa que eu ouvi falar disso foi o Brooks. Tá? Tem muitos pontos, né, que no geral somente ele, né, se atentou. Então aqui a gente está ainda dentro daquela movimentação, onde está ainda tendo um certo afunilamento, né? E se a gente parar para pensar nessa movimentação do gráfico diário, né, apesar de ser uma excelente barra, ela volta e fecha esse gap. Então esse gap aqui a gente pode apagar, né, a gente havia deixado ele aqui como um magneto, né, uma possibilidade de magneto, visto que aqui você tinha, né, uma nova máxima. Então sempre que você tem uma nova máxima, uma possibilidade de rompimento, você tem que ter a barra de continuidade para você ter a ideia se esse mercado vai te levar para uma condição de um movimento projetado ou não. Essa barra aqui, ela, claro, ela não nos leva para a ideia de movimento projetado. Porém, né, no lateralidades, o Brooks fala sobre tipos de rompimento. E aqui, apesar de não ser o rompimento, né, que é o de ciclo mais forte, que é aquele que a gente vê microcanal, que a gente vê barras, né, sequenciais, né, que você pode comprar fechamento de barras, ainda tem a possibilidade de ser um rompimento, né, que é um rompimento um pouco mais tardio, um rompimento que ele volta, fecha gaps. A estrutura aqui em si ainda é uma estrutura de alta, né, então você tem fundos mais altos, você tem topos mais altos. Então ele tem o início de uma estrutura de alta. Então se a barra de amanhã, por exemplo, faz uma movimentação de alta, né, e um pouco mais de lateralidade, depois volta a subir, não seria nenhum tipo de absurdo, né, visto que você já tem uma possibilidade de estrutura de alta, tá? Aí a gente tem que ir para tempos menores pensar, né, se tem essa possibilidade do mercado levar para esse tipo de pensamento, né? Eu tenho topos e fundos mais altos. Se eu isolo essa movimentação, eu tenho topos e fundos mais altos. Então esse é um ponto importante. Se ele não tivesse renovado o máximo, seria muito mais provável a gente pensar, né, na continuidade já de renovação de mínimo. Então a gente vem aqui para os 60 minutos, para a gente pensar em alguma coisa. Aqui no M60, tivemos um ciclo extremamente forte, né, no dia anterior, e a gente teve aqui também, ó, uma projeção, né, de uma possibilidade de wedge. Então, sempre que a gente chega na movimentação de terceira puxada, a gente tem com melhor probabilidade, né, em 75% das vezes, o mercado vai gerar algum tipo de correção TBTL, 10 barras, duas pernas, né, é o mais comum. Porém, nas 25% das vezes que ele rompe, o Brooks fala que ele nos leva, né, a movimentos projetados. E isso daqui ganha uma premissa de movimentação, que é a premissa de duas pernas. Então, eu teria a premissa de perna um, então eu ainda posso ter uma perna 2. Eu tenho essa premissa, tá? Essa premissa, ela morre quando, né, pessoal? Toda movimentação, né, ela tem um momento que ela deixa de ser viável. Essa movimentação aqui, ó, se eu pego a projeção das inflexões dela, né, eu tenho como esse ponto aqui sendo a minha última inflexão. Né? Eu tenho aqui para essa puxada. A partir né, de quando o mercado atingir essa movimentação, essa segunda perna ela deixa de existir, não tem mais nenhum potencial de segunda perna de alta. Antes disso daqui ainda há. Aqui tem outro problema, né? Outra análise que a gente pode fazer. Aqui, se a gente pensar naquele vídeo de final de semana que a gente falou sobre padrão de voltas em V, o Brooks traz duas estatísticas. Né? A primeira é que o padrão de volta em V sem um reteste do topo ele é raro. Como assim? Volta em V seria ele voltar essa movimentação aqui completa. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho um impulso, né, não precisa nem ser essa mínima, é de onde partiu o impulso, ou de onde eu tenho gaps abertos. Né? Até porque ele também, muitas vezes, ele vai trabalhar a projeção de toda essa perna, né? Projeção de toda a perna até onde tem o gap aberto. Se eu tenho, né, esse preço atingindo essa mínima aqui, se ele vier abaixo dessa mínima, que é a flipar, né, seria flipar esse gap aqui, que é o primeiro gap pré-rompimento, essa movimentação aqui ela ganha potencial de uma excelente movimentação de baixa. Inclusive, né, se ela conseguir, por exemplo, romper esse fundo, né, você poderia trabalhar a projeção de todo esse pivô aqui para baixo. Isso daqui provavelmente seria algo acelerado. Porém, a volta em V completa é o que o Brooks fala que ocorre menos. Ele fala que é 5 a 10% das barras do gráfico. Então, ela não é tão comum. O que ele trabalha como maior, né,
maior probabilidade. Ele trabalha com maior probabilidade que o mercado voltaria para fazer algum tipo de teste desse topo, né? Pode ser um topo mais baixo, pode ser simplesmente só, né, o fechamento de um gap aberto, né? Isso aqui ele ainda consideraria, né, como sendo um topo duplo mais baixo, e aí o mercado, né, retoma essa movimentação. Ele cita que é mais comum, né, no capítulo que a gente estudou, né, ele cita que padrões em V são raros sem que haja um reteste da região do topo. Isso daqui também, né, como a gente falou que é um reteste da região do topo, ele poderia ainda cumprir, né, a premissa da falha de Wedge, que seria o quê? Mais uma perna de alta. Como falei, né, essa premissa ela só deixa de existir, né, se o mercado conseguir, né, violar esse fundo aqui, porque esse aqui é o fundo de referência que ficou, né, dessa movimentação aqui. Então ele é o fundo majoritário, ele é o fundo que mais importa. Ele é o fundo onde há stops posicionados, tá? Então, se ele consegue violar essa região, né, pronto, né, que a partir daqui, né, a gente já tem um problema bem sério, por quê? Porque ele já acaba acionando, né, aquela ideia de posição de stop, e aí seria subir menos, né, para acabar descendo mais. E se ele faz a volta em V, né, aí talvez nem o subir menos, né, ou subir bem menos, venha a ter, né, porque aí quando acontece esse tipo de movimentação de volta em V, o Brooks fala que a gente só vai trabalhar, por exemplo, na venda, né, por um bom tempo, até pelo menos o mercado nos dá algum tipo de movimento projetado, tá? Então, aqui a gente tem essas duas possibilidades, essas duas implicações. A princípio, né, como melhor probabilidade, nos parece que há a possibilidade de uma movimentação de alta. Outro ponto, né, que você pode fazer aqui no M60, contagem de barras. Eu tenho um microcanal, tenho preço, né, descendo sem que os comprados consigam nenhum tipo de renovação de máxima. Aqui eu tenho uma H1. Perdeu mínima, a próxima renovação de máxima, se o mercado faz isso aqui, eu tenho uma H2. H2, né, como a gente tem um bom impulso de alta, não seria nenhum tipo de absurdo ainda o mercado, né, voltar para uma movimentação de alta. Se a gente, né, traçar aqui FIBO, né, a gente vai observar que a gente está ainda na região de 50%, né, de toda essa perna. Então ainda não é o fim do mundo, tá? Para essa movimentação aqui. Vira o fim do mundo mesmo, né, se ela consegue, né, fazer a volta em V completa. Aí realmente é melhor a gente trabalhar na ponta vendedora do que pensar em comprar, tá? Então são condições que dependem daquilo que o preço vai fazer, mas a gente ainda está na região de 50%. Então, pensando aqui em um pouco mais de lateralidade, o mercado poderia fazer uma H2, né, renova máxima, ele vem, perde mínimo, opa, renova máxima de novo, uma H3. H3 seria uma wedge, né, e essa wedge ela poderia levar algum tipo de correção mais profunda, talvez, né, até mesmo para perna 2. Para perna 2 basta uma nova máxima, tá? 15 minutos, né, pessoal? No 15 minutos, né, a gente tinha apontado no dia anterior que a gente tinha super tendência. E quando você tem super tendência, né, você tem a possibilidade de setups de compra, tanto de retorno a MM20, que seria um M2B, né, um topo duplo aqui na MM20. Você tinha o 2HM, porque você tinha mais de 24 barras aqui acima da 20. E aí, você ainda tinha um último setup de compra, que seria um gap de média. E aqui está, né, o título do nosso vídeo de hoje. É que ciclos são mais importantes que setups, tá? O ciclo, ele move, né, ele ganha do setup, né? O ciclo importa mais do que o setup, principalmente porque esse aqui é o ciclo mais, né, forte que o mercado vai te apresentar. Isso daqui chama-se microcanal. É o ciclo, né, onde você tem uma boas barras, né? A gente até conversou sobre isso pela manhã, né, sobre os tipos de microcanais, né? Eles não são só os mais fortes ou mais fracos, ele depende da formação da composição das barras em si. Então você teve aqui uma excelente barra de tendência, outra excelente barra de tendência, elas fecham próximo das suas mínimas. Você não vê grande participação dos compradores aqui embaixo, nem aqui embaixo, muito menos aqui embaixo um pouco mais, mas você tem um excelente microcanal, é um ciclo extremamente forte. Quando o mercado chegou nisso daqui, a gente comentou que a gente está no modo sempre vendido. A partir de modo sempre vendido, pessoal, não existe possibilidade de você apontar para compra, tá? Aqui, né, existe uma possibilidade de venda de falha de H1, né, onde você pode estar atuando contra, né, essa movimentação. E aí, lá nos tempos menores, a gente encontra outras possibilidades, tá, de estar ingressando nisso daqui. 5 minutos, né, para a gente finalizar o estudo do dia aqui. Aqui no M5, pessoal, já no começo da manhã, né, um dos pontos que a gente acabou observando é que a primeira barra foi um doji, né, quando a gente tem doji, a gente pensa que a gente pode ter algum tempo de lateralidade. A segunda observação é que, em momento algum, o preço, né, os comprados conseguiam uma renovação de massa, tá? Então isso aqui é extremamente relevante para a gente. O mercado já consegue aqui o gap de média, antes foi tendência, consegue o gap de média aqui. A minha primeira venda foi aqui, tá? A ideia dessa primeira venda era só o fechamento do gap aqui para um scalp, né? Por quê? Porque esse era o único gap aberto que tinha próximo. Se vocês observarem aqui, ó, não havia gap, não havia gap, não havia gap. O único gap que estava aberto aqui dentro dessa movimentação era isso aqui, ó, né? E gaps, né, atuam como magneto. Eu já tinha gap de média. Então já tinha possibilidade, claro, de iniciar o mercado lateral,
Só que apesar do ciclo aqui não ser igual ao ciclo do 15, eu também não tinha, né, comprados participando. Porque se a gente tivesse comprados participando, eles conseguiam novas máximas. Eles iam conseguir novas máximas. E eles não vinham fazendo isso. Os vendidos estavam atuando, comprados não, mas vendidos também estavam tímidos ainda aqui no começo da manhã. E aí aqui você teve uma H1, né, ele perde mínima, aqui ele teve uma H2. A H2 ele fez uma correção um pouco maior. Essa correção veio, né, até o 61.8 do dia, né, intraday. Aqui tem um micro topo duplo, né, topos duplos, né, como a gente já conversou muitas vezes, né, eles podem gerar tendência, né, principalmente, né, se você tiver mais algum tipo de contexto para isso. Então aqui, né, acabei saindo dessa operação, aqui no total aqui, ó, né, no fechamento do gap. Por que, que eu saí dessa operação aqui no fechamento do gap? Aqui ainda não era microcanal, né, pessoal, ainda não estava tão forte, ainda não tinha rompido. O Brooks, né, dentro dessa ideia de microcanal, quando ele, inclusive nas páginas que a gente partilhou no dia de hoje, quando ele traz a ideia de microcanal, quando eu tenho um forte impulso de alta, né, e se eu pegar esse impulso aqui, eu ainda estava em cima da região de 61.8, ainda era mais racional pensar na possibilidade de uma H3. Por quê? Porque microcanal, né, vindo de um forte impulso de alta, o Brooks fala que isso daqui se torna no máximo o quê? Bandeira de alta. Então, se eu tenho um canal de baixa, né, na maior parte das vezes o Brooks vai trazer que a gente vai ver isso aqui, né, pelo menos um reteste. E a ideia do gap de média é que haja, né, lateralidade. Então, ele poderia ainda vir testar o topo anterior. Então, era mais sensato, né, sair desse trade aqui. Depois disso daqui, né, ele acaba vindo para o modo rompimento. Ele rompe o fundo, ele deixa gap aberto, ele deixa aqui uma possibilidade de microcanal, volta de novo para a mesma ideia que teve de manhã, só que dessa vez aqui com barras maiores. Eu tenho uma boa barra de impulso, depois eu tenho uma barra um pouco menor, um pouco menor. Não são barras tão boas quanto do 15 minutos, tá? Mas ainda assim são boas barras. E aí eu tenho aqui 4 barras, eu tenho de novo a ativação do mercado, né, no modo sempre vendido. E aí a partir daqui, né, a ideia passou a ser, né, algum tipo de correção. Só que essa correção não veio, tá? Que tipo de correção? Retorno à média móvel, né? É o que é mais comum, é o que mais se repete. Aqui ficou uma possibilidade de wedge, isso daqui vira uma falha de wedge. Quando se torna falha de wedge, ganha a premissa de duas pernas, né? Então, eu tinha a possibilidade de uma perna 1, então se o mercado voltasse a subir, eu ainda tinha a premissa de pelo menos uma segunda perna. Onde foi feita a segunda venda, né? Acabei vendendo aqui, né, novamente, que aqui é a primeira correção, né, pessoal, da movimentação. Se vocês observarem, é a primeira tentativa de retomada, né, da movimentação do preço. Então, foi uma venda aqui. A ideia, né, era que o mercado chegasse já nesse segundo alvo. Veio de uma vez um, veio, pessoal, levou horas aqui para isso daqui acontecer, né? Aí aqui já estava em horário de almoço, então aqui, né, ele ainda faz um pequeno topo duplo, ainda na MM9, não chega na MM20, e aí o mercado vem e faz a nova mínima. Aqui, né, acabei encerrando, já estava em horário de almoço, já estava só no celular. Quando que ele veio dar o segundo alvo? Não veio aqui ainda, né, pessoal? Aqui tinha outra pequena possibilidade de movimentações de três puxadas. Ó. Deixa eu dar um pouco de zoom para vocês. Eu tenho um fundo mais baixo, e aqui uma possibilidade de três puxadas. O mercado, quando ele retoma, né, em até 5 barras, né, a gente lê isso aqui como possibilidade de falha. O que, que era importante aqui? Né? Ele não ter renovado a estrutura de alta. Porque se eu tenho uma possibilidade, né, de que o mercado vai me levar para uma movimentação de alta, né, eu preciso que ele, né, mude algum tipo de estrutura majoritária. Então eu tenho aqui um topo, né, que fica, né, inclusive marcado aqui pelo marcador, né, a ideia, né, de você ter um topo de referência. Esse topo aqui é mais baixo que esse. Sempre que você tem, né, uma falha de estrutura, você tem o mercado tentando reverter uma movimentação. Quando ele falha antes e ele volta para uma movimentação de queda, é mais provável que ele teste a mínima do dia. É aquele teste mínimo anterior, né? Não a mínima do dia, é que aqui no caso era a mínima do dia, né? Então aqui, né, possibilitou foi mais uma venda. O encerramento dela foi aqui no segundo alvo, teve mais um amigo também que participou dessa venda, né, que acabou pegando. Depois aqui, pessoal, gerou uma outra possibilidade. Ó. Por quê? Porque a estrutura não muda. Né? Aqui, esse topo aqui era mais baixo que o topo anterior. Esse topo aqui ainda era mais baixo do que aquele topo anterior. Quando que eu não poderia estar realmente vendendo aqui? Se ele renova essa máxima. Por quê? Porque se ele renova a máxima, ele pode falhar em qualquer ponto antes de renovar a mínima. E aí a minha premissa quebra. Se eu tenho uma premissa de que ele vai renovar a mínima, ele não pode ter renovado máxima. Tá? Então, as possibilidades de venda, né, que você teve de gatilhos aqui, né, de barras com gatilho, a barra fechando próximo da sua mínima, de completa expressão, né, só dos vendidos, né, ou seja, não tem aquele pavio aqui embaixo da barra, né, dizendo assim, olha, os compradores entraram um monte aqui. Não tem. Né, então, são barras, né, que dão um pouco mais de confiança dentro da ideia de continuidade. Aqui ele fez um fundo duplo exato, né, mas aí a estrutura também não muda. Por fim, a gente tem uma movimentação de queda até o final do dia. Aqui, né, a gente para pensar, né, em alguma coisa para amanhã, a gente tem aqui, ó,
o fechamento do mercado é em cima de uma wedge. Né? Eu tenho aqui uma movimentação bem clara, não preciso fazer força nenhuma, né, para chegar aqui nessa movimentação de 3 puxadas, ó. Pequeno ajuste aqui, né, para esse fundo. E aqui eu tenho essa movimentação sem um rompimento. 75% das vezes a gente vai abrir nessa movimentação com gap de alta. Por quê? Porque isso aqui é a resposta a essa movimentação. Aqui é só uma wedge, Luciano? Não, isso aqui é uma wedge com fundo duplo. E não tem rompimento, não tem barra de continuidade, não tem nada vindo para baixo aqui. 75% das vezes eu tenho mais possibilidade dessa movimentação abrir com gap de alta. Quer dizer que ela vai reverter o dia? Não. Os pontos de inflexão estão longe. Né? O ponto de inflexão está aqui. Ó. Então, se ela falha em qualquer ponto aqui antes do ponto de inflexão, o que ela faz? Lateralidade, ou ele vai vir buscar uma nova mínima. Tá? Então, os pontos de inflexão precisam de atenção. Né? E, claro, se tiver uma falha, né, você também tem que estar, claro, preparado para as duas possibilidades. Se tiver uma falha de rompimento aqui, você já tem, né, uma premissa para o dia, né, que seria o quê? 2 pernas de baixa, pelo menos. Beleza? Então, para o vídeo de hoje, a ideia era essa. Se gostou, né, curta, compartilha, né? Se faz sentido para você, se inscreva no canal aí. Valeu, um forte abraço e até mais.